Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão e pode ouvir no Spotify, com o mesmo nome, chegando ainda no portal Congresso em Foco, na TV 247 e o Brasil 247, como também na TVT São Paulo e retransmissoras. Hoje estamos na sede da EBSER e vamos conversar com o seu presidente, que é o Arthur Quioro, abordando alguns assuntos importantes para que você conheça a capilaridade desta empresa em todo o Brasil e o que ela traz de benefício para o público, especialmente na área da saúde e educação. Seja bem-vindo, presidente Arthur Quioro, mais uma vez ao nosso Espaço Cidadão. Prazer imenso poder dialogar de novo com você, com todos aqueles que te acompanham, nessa possibilidade de explicar um pouquinho mais, né, para os brasileiros o que é essa estatal vinculada ao MEC, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, ela pode e vem contribuindo tanto com o SUS, como com o ensino e com a pesquisa no Brasil. Perfeito. E aí eu peço que inicialmente você já apresente para quem ainda não conhece o que é a EBSER. A EBSER é uma estatal, é uma empresa pública, né, vinculada ao Ministério da Educação, que tem um papel estratégico de fazer a gestão de hospitais universitários federais, ou seja, aqueles hospitais universitários que são polos importantíssimos de assistência de alta complexidade no país, que são responsáveis estratégicos pela formação dos profissionais, tanto na graduação das diferentes áreas da saúde, aliás, fora da saúde, porque o hospital é usado por várias outras áreas. Né, tem a assistência social, tem a psicologia. Olha, né? Das 14 profissões da saúde todas, de medicina, né, assistência social, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, enfermagem, farmácia, bioquímica, biomedicina, enfim, todas elas. Mas o hospital, por ser uma organização muito complexa, ele também é utilizado para a formação de engenheiros, de arquitetos, de advogados, contadores, jornalistas, ou seja, ele é um campo de prática, né, pela própria característica de ser uma organização, né, é muito importante. Na área de TI hoje, né, muito sofisticada a questão da saúde digital. Mas além da graduação, hoje nós temos 55 mil alunos nos nossos 45 hospitais. Mas nós também temos os residentes, tanto da área da medicina como da área da residência multiprofissional. Já são formados, mas fazem a sua especialização. A residência é considerada o padrão ouro de especialização. Nós temos um papel muito importante. E assim, por sermos também hospitais universitários, nós temos um papel importante na pesquisa. Pesquisa clínica, na pesquisa translacional, na pesquisa básica. Os hospitais são fortes espaços de produção de novos conhecimentos e, portanto, também geram inovação. E na área de cirurgia também, né? Cirurgia, na área de clínica, na área de saúde da mulher, saúde do idoso, doenças negligenciadas, saúde da criança, saúde mental, tudo que você pode imaginar, assim, é muito variável a produção, os nossos centros de pesquisa clínico, né? Insisto, porque nós estamos falando das principais universidades federais do país, né? Eles têm um papel muito importante. Então, cumprem um papel para o SUS, para o ensino, para a pesquisa, para a inovação, né? E essa empresa presta todos os serviços de forma gratuita, ou seja, 100% destinado ao SUS. O orçamento é totalmente vinculado ao governo federal, né? Então, portanto, aquilo que o MEC, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, através do SUS, aportam de recursos, e ela se constitui hoje na maior empresa pública hospitalar do Hemisfério Sul. Então, ela tem uma importância, assim, vem crescendo muito. Ela é jovem, ela foi criada há 13 anos, começou a operar a partir de... tem 10 anos, indo agora para o 11º ano, é muito jovem, né? Viveu 6 anos aí muito difíceis desde o golpe da presidenta Dilma, de desinvestimento, né? Mas agora no novo governo, o governo do presidente Lula, ela é retomada com muita pujança e com papel estratégico. Nós temos trabalhado muito com a ministra Anísia, com os secretários municipais, com os secretários estaduais, sem descuidar do ensino e da pesquisa.
Perfeito, né? Porque é isso que retroalimenta justamente todo aquele conhecimento que faz você ser bem atendido na hora que você precisa de um serviço de saúde e até de educação, né? Porque aquilo que o professor ensina em sala de aula para os seus alunos que serão futuros profissionais vem justamente desses laboratórios que são os hospitais universitários. Para dar um exemplo específico, como isso acontece em diversas outras áreas também, não é, presidente? É o espaço de formação, quer dizer, os alunos, tanto da área da medicina, da enfermagem, todos eles, à medida que vão se preparando com os conteúdos básicos, o conhecimento dos laboratórios, tem uma formação prática muito importante. E o hospital continua sendo, ele não é mais o único lugar de formação, porque os alunos também passam na rede básica, passam em serviços ambulatoriais especializados, mas o hospital universitário continua sendo estratégico para a formação. Sem dúvida. Por isso que ele é tão importante, é por isso que ele ocupa um lugar especial. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para esses 45, só para deixar mais claro assim, do que nós estamos falando de 27 milhões de brasileiros que são atendidos nesses hospitais. 27 milhões 27 de brasileiros. Isso é maior do que muitos países, muitos sistemas nacionais de saúde. E muitas vezes o recurso... Dá inveja aos Estados Unidos, né, professor? Os Estados Unidos é um sistema todo de mercado, né? É difícil. Às vezes a gente tem dificuldade de comparar com o modelo americano. O modelo americano, se você tem dinheiro para pagar, você acessa. Se você não tem dinheiro para pagar, se o dinheiro acabar no meio do tratamento, o problema é seu. Né? Eles não concebem como um direito de cidadania. No Brasil, o SUS diz que saúde é um direito de todos. Portanto, o hospital universitário, além de atender, tem que formar, tem que pesquisar. E muitas vezes, como eu estava dizendo, é o único recurso de alta complexidade. Tem coisas que só o hospital universitário faz. O pessoal normalmente brinca assim, é muito difícil chegar ao hospital universitário, porque o acesso é feito pelas centrais de regulação. Mas quando esses pacientes chegam ao hospital universitário, são muito bem atendidos, todos reconhecem que ali é um espaço de excelência. Como também são os hospitais mais disputados pelos estudantes da área médica e demais áreas que acabam compondo o hospital, né, por enxergar essa possibilidade de formação. Sim, porque por serem hospitais de excelência, né? Exato. Presidente Arthur Quioro, conosco hoje no Espaço Cidadão, presidente da EBSER. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre uma palavrinha que a turma gosta muito, concurso público, né? Tivemos o concurso de 2024, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E quem sabe, será que ainda vem aí concursos futuros? Olha, essa é uma questão que eu posso te afirmar com muita segurança. Precisaremos de novos concursos, sim. Né? Esse concurso tem um prazo de vigência de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, mas acontece uma situação muito peculiar. A rede da EBSER está em franca expansão. Nós acabamos de assumir um hospital universitário em Roraima. Nós acabamos de assumir o complexo universitário do Rio de Janeiro, da UFRJ, com 3 hospitais. Estamos em via agora, né, de fazer expansão com recursos do PAC em vários hospitais. Estou dando ordem de serviço para começar a construir 6 novos hospitais. Né? Nós devemos ter a entrada de 4 hospitais que vão ser incorporados à rede da EBSER por meio de parcerias com governos estaduais e municipais. Estou falando de Catalão, em Goiás, estou falando de Divinópolis, em Minas Gerais, estou falando de Boa Vista, né, e de Rio Branco. Né, 2 estados onde a gente não opera, Acre e Rondônia, são os 2 únicos estados que a gente ainda não está presente. Então, assim, a perspectiva de expansão, né, ela exige que a gente tenha no radar a realização de concurso público, novo concurso público num curto espaço de tempo. Seja porque o concurso atual, nós estamos fazendo o chamamento dos aprovados, tanto para as vagas que foram ofertadas, e ele continua funcionando como um cadastro de reserva, mas em breve haverá necessidade já de partir para um novo certame nacional ou concursos regionais, né, que possam atender essas peculiaridades específicas de novos hospitais que estão sendo incorporados à rede da EBSER. Então você que está nos acompanhando agora, fique atento e continue estudando, né, porque vem aí mais concurso público na EBSER, é só aguardar um pouquinho. Presidente, e falando em concursos, né, em todas as áreas nós observamos que já flui com muita tranquilidade essa questão das cotas. Nós observamos para acesso às universidades de modo geral, concursos públicos de modo geral, você tem diversas cotas, né, para pessoas negras, portadoras de deficiências, né, e tantas outras. E eu gostaria de saber por que, especificamente nessa área da medicina, o senhor avalia que está havendo uma certa dificuldade ou questionamentos, e
de modo incrível, justamente por parte do Conselho Federal de Medicina. Infelizmente não é uma surpresa. Eu digo isso como médico, como professor de medicina há 36 anos, né? Não é uma surpresa porque os posicionamentos do Conselho Federal de Medicina nos últimos anos têm sido extremamente retrógrados. Político-ideológicos, inclusive. Políticos, ideológicos, abraçados ao negacionismo e contrários ao que está na Constituição. Veja, pode parecer uma situação primária, né? Como é que se desconhece isso? Mas é lei. A lei determina, né, que sejam produzidas políticas de promoção da igualdade, da equidade, da diversidade. E, portanto, cotas não é um privilégio, é uma reparação histórica que o país faz com essa brutal desigualdade social e com essa brutal desigualdade em relação especificamente à população negra, às pessoas com deficiência, aos quilombolas, aos povos originários, aos povos indígenas, quilombolas, indígenas, né? E, portanto, as universidades já consolidaram há muito tempo, né, os critérios de uso de cotas, tanto para a graduação, para os programas de pós-graduação. Nós aqui na IBSER, né, até para cumprir a determinação legal, fazemos isso nos concursos públicos de acesso de contratação de novos trabalhadores e introduzimos, porque era inclusive uma determinação legal, havia uma provocação dos órgãos de controle do porquê que a IBSER, que realiza o Exame Nacional de Residência, tanto médica como multiprofissional, 168 instituições, além de nós da IBSER, fazem esse concurso com a gente, e nós estamos na 4ª edição, indo para a 5ª edição, e não adotávamos os sistemas de cota. Então, a partir deste ano, nós adotamos, né, de maneira respeitosa ao que está prescrito na lei, e aí se estabelece, na minha opinião, um debate absolutamente desnecessário, ultrapassado, que não faz sentido, mas, enfim, nós temos que, do ponto de vista legal... tem que cumprir a lei, né? Inclusive, as entidades médicas, ela entrou com uma ação na justiça, tal. Claro que perdeu, porque está na lei. Lógico, né? Se os médicos brasileiros acreditam, né, que promoção de políticas de igualdade, de equidade, não devem estar no nosso arcabouço legislativo, que no Congresso Nacional estabeleçam, né, junto com os parlamentares, a mudança da legislação. Mas me parece, não apenas por um caráter legalista, mas me parece, Robson, por absoluta convicção de que nós precisamos fazer isso. E aí eu quero falar de forma muito sincera, né? Seja como professor de medicina, seja como um pai de um estudante branco de olhos azuis, né, que está no 5º ano de medicina, numa escola pública, que teve que batalhar para poder entrar, numa escola que tem sistemas de cota, nem eu, nem meu filho, tá certo? Nos sentimos prejudicados, né, com essa história de racismo reverso, etc., né, pelo fato de que existe um sistema de cotas. Ao contrário, nós precisamos compreender que isso é produção de cidadania de um Brasil que tem futuro para todos. As condições não são iguais. Só colocar um negócio, Robson, que eu acho que é muito importante. Os meus alunos que entraram por sistema de cotas passam 6 anos da faculdade com enorme dificuldade de manutenção, de sobrevivência. Às vezes precisam trabalhar, precisam ajudar a família. Eles não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos, por exemplo, de fazer um curso de inglês, né, de viver fora do Brasil durante 6 meses, 1 ano, para poder ter um domínio de língua, de acessar as melhores escolas e tal. Não é verdade que a gente parte igual. Os pontos de partida são diferentes. Então, assim, trabalhar, olha só, 30% de cotas para essa população não significa negar a possibilidade. Porque até, vou dar um exemplo, cota para a população negra, né? Só os programas com mais de 5 vagas, a partir de 5 vagas, é que tem reserva de cota. Então, se o programa só oferece 1, 2 ou 3 vagas, disputa igual. Então, aquela desculpa de que isso vai restringir é um discurso puramente ideológico, né, de preconceito e de não compreensão da justiça e da equidade que essas iniciativas promovem. Sem dúvida, é um trabalho de inclusão daqueles que foram absolutamente excluídos historicamente, né, na construção do país, dessa nação que nós vivemos hoje. Presidente, e falando sobre residências médicas, eu me recordo que na vez passada que estivemos aqui conversando sobre os temas da EBSER, você abordou a questão da universalização do sistema de residências com os hospitais universitários, possibilidade até de inclusão de hospitais militares e também da questão da concepção de uma espécie de Enem
das residências. Como é que está esse processo hoje? É exatamente isso que nós estamos falando sobre o ENARE, o Exame Nacional de Residência. Nós tivemos de 2022 para cá um crescimento de 222%. Nós trabalhávamos com um número muito pequeno de programas, de instituições que têm residência médica participando do ENARE. Este ano nós demos um salto brutal, não apenas do ponto de vista da quantidade de instituições, mas do número de vagas de residência médica e de residência multiprofissional que são ofertadas. Inclusive com a adesão da Fiocruz, com a adesão de secretarias estaduais, como é o caso da Bahia, do Ceará, da rede hospitalar do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, do Instituto Nacional do Câncer, do Instituto Nacional de Trauma, Ortopedia, de Cardiologia. Então, assim, nós estamos conseguindo cada vez mais, sem obrigatoriedade, né, mas trazer instituições muito potentes para oferecer. E por que isso é importante? Porque aquele formando de medicina, de enfermagem, das diferentes áreas, ele faz uma única prova do lugar onde ele reside, normalmente nas capitais das cidades grandes. Isso democratiza muito, né? Democratiza demais, porque ele não tem que pagar uma inscrição que custa R$900, R$800, a inscrição é muito mais barata, ele não tem que comprar passagem de avião, ele não tem que ter hospedagem na cidade. As pessoas vêm de famílias muito pobres, elas não têm condição de ficar viajando no Brasil e, portanto, não conseguem ter acesso. O ENARE, ele democratiza o acesso. É uma única prova, né? E ele pode, a partir da nota que ele teve, escolher qual é a residência que ele quer fazer. Ele quer ficar no estado dele, na cidade dele? Ótimo. Ele quer ir para o Rio de Janeiro, ele quer ir para São Paulo, ele quer ir para Porto Alegre, ele vai conseguir uma vaga aonde for. E sabe o que é importante? Isso trouxe um efeito muito positivo no preenchimento das vagas. Antes, com as provas isoladas, os hospitais, as instituições não conseguiam preencher. Tinham uma quantidade de vagas oferecidas e muitas vezes o número de candidatos era grande, mas não ficavam. Agora o que a gente observa é um melhor preenchimento das vagas e, portanto, além do que, para essas instituições, um certame nacional facilita muito a vida. Ou né? seja, Então, você expande a área da saúde, né? O acesso à própria área da saúde. Você expande, democratiza, né? E evita uma coisa. Aí eu vou voltar novamente à minha experiência como professor de medicina. Né? A gente observa que a partir do 4º, 5º, 6º ano da medicina, por exemplo, os meninos já não querem mais ir para o internato para fazer o cursinho preparatório para a prova de residência. Né? Com o ENARE, como a opção de vagas é muito maior, ele pode se dedicar de verdade à formação, tá certo? Ao invés de ficar pagando um cursinho particular, porque as provas de residência estavam virando alguma coisa muito parecida com o vestibular há um tempo atrás, antes da criação do Enem. Inclusive, né? com esses cursinhos cobrando caríssimo, né? Caríssimo, porque não são todas as famílias, né, que podem fornecer para os seus filhos, para esses meninos, particularmente os que entraram pelo sistema de cotas, né, a oportunidade de fazer um curso desse. Então, é democratização de acesso mesmo. Como o Enem é, como o SISU é, e agora como o ENARE também se constitui. Qual é o balanço, presidente Arthur Quioro, que o senhor poderia fazer? Estamos próximos da conclusão de 2 anos de mandato do governo, desse terceiro governo do presidente Lula, da sua atuação à frente da EBSER, né? Que balanço o senhor faz a respeito deste período de 2 anos, chegando aí à metade do mandato praticamente, né? Para além daquilo que conversamos até agora? Objetivamente, eu termino do meu mandato, porque o mandato de presidente da EBSER é de 2 anos, o meu termina agora em fevereiro. Né? Não pode ser reconduzido? Pode ser reconduzido. Mas será reconduzido? Depende do ministro Camilo Santana, né? Nós estamos trabalhando muito junto e se ele me convidar vai ser uma honra para continuar. Mas nós conseguimos colocar a casa em ordem, né? Nós conseguimos mobilizar as reitorias, as comunidades universitárias e particularmente os hospitais, a direção dos hospitais, os trabalhadores, os professores, estudantes, para resgatar uma ideia que vinha se perdendo de maneira muito importante. O compromisso dos hospitais universitários com o SUS. Eu sempre digo, o hospital universitário, ele é do SUS, ele atua no SUS e ele atua para o SUS. E eu acho que essa talvez seja a grande contribuição. Colocar uma bandeira do SUS é simbólica. Por quê? Porque até então se trabalhava com a ideia, EBSER é MEC, Hospital Universitário é ensino e pesquisa. Ele é ensino e pesquisa, mas ele é assistência, ele é compromisso com o SUS. A outra coisa importante foi a entrada de novos hospitais, a adesão do Hospital Universitário de Roraima, a entrada do complexo hospitalar da UFRJ. Pela primeira vez nós passamos a contar com os recursos do PAC, 1 bilhão e 800 milhões de investimento para os próximos 3 anos. Né? Nós estamos não apenas
reformando, ampliando os hospitais universitários mais antigos, e são 58 obras em 28 hospitais universitários. Muito importante essa expansão, essa qualificação, essa, vamos dizer assim, recuperação da estrutura dos hospitais universitários. Mas olha, nós estamos construindo um hospital novo em Pelotas e em Juiz de Fora, porque os hospitais universitários eram de santas casas alugadas, né? Nós estamos construindo um hospital universitário novo para a Unifesp em São Paulo, na região sul, que é a região mais carente de leitos da cidade de São Paulo. No Cariri, para a Universidade Federal do Cariri. Para Lavras, que tinha um hospital universitário parado, 80% das obras paradas já há mais de 10 anos. Nós estamos construindo em Paulo Afonso, no interior da Bahia. Catalão, Divinópolis, em Minas Gerais. Boa Vista, Rio Branco. Então, é uma quantidade importante de expansão dessa oferta. O Enare se expandiu para se transformar no Exame Nacional. O nosso sistema de prontuário eletrônico, Robson, ele é reconhecido como um sistema muito eficiente. Não apenas para o atendimento, como um prontuário eletrônico, mas como um sistema, um aplicativo para sistema de gestão de hospitais. Desenvolvido para a IBSER, ele roda nos 45 hospitais, e nós, discutindo com o Ministério da Saúde, por que não oferecer para os estados, para os municípios, para os hospitais do próprio Ministério da Saúde essa ferramenta, gratuitamente. Nós fizemos isso. Hoje nós temos mais de 200 hospitais públicos, estaduais, municipais, federais, usando a nossa ferramenta. Inclusive, criamos uma comunidade desenvolvedora para poder, juntos, fazermos o processo de aprimoramento e disponibilização dos benefícios. Então, assim, uma outra coisa que a gente fez muito importante, Robson, é que a gente conseguiu viabilizar, numa negociação que envolveu o governo, o presidente Lula, o ministro Camilo, a ministra Anísia, uma nova fonte de financiamento para os hospitais universitários. Nós criamos um programa chamado ProSUS, um programa de reforço aos hospitais universitários, em que o Ministério da Saúde reconhece a importância estratégica e garante os recursos financeiros complementares, uma vez que o MEC paga integralmente a folha de pagamento, que é a parte mais cara, a folha e encargos, né? Mas isso deu uma estabilidade e hoje os nossos hospitais universitários estão abastecidos, fazendo renovação tecnológica, adquirindo novos equipamentos, todos fazendo muitas obras, ou seja, nós estamos recuperando o tempo perdido para virar aquela ilha de eficiência tecnológica que nós deveríamos nunca ter deixado de ser, né, de ter sido, seremos para poder fazer assistência, ensino e pesquisa de qualidade. Perfeito. Presidente Arthur Quioro, há algumas pessoas que avaliam, que consideram o fato de que o terceiro governo do presidente Lula, ele é bem melhor da forma como ele é avaliado por uma parcela expressiva da população. Eu pergunto, no caso específico, quando nós estamos diante de tantas realizações à frente da IBSER, nessa sua gestão, como é que vocês olham para essa questão da divulgação, para que as pessoas tomem conhecimento de todos esses benefícios? Porque há pessoas que nem, às vezes, são atendidas no hospital universitário e não têm essa consciência de onde veio. Os médicos, inclusive, né, que às vezes um segmento é mais resistente a enxergar essas questões, são formados nesses hospitais, mas muitas vezes não há, digamos, esse reconhecimento dessa forma de gestão que leva a esse benefício em diversas áreas, né, à população brasileira. Olha, nós temos tentado construir estratégias de comunicação com a comunidade interna do hospital, estudantes, trabalhadores, profissionais, professores, direção, das universidades e, ao mesmo tempo, dialogar com o SUS. Os hospitais universitários tinham uma visão muito crítica, não pela sua excelência, porque eles sempre tiveram muita qualidade. O corpo clínico, os professores, os técnicos, os enfermeiros são muito bons, né? Mas tinha aquela ideia de que o hospital universitário é inacessível, o Olimpo, né? Isolado. E essa ideia, na prática, se materializava na postura com que ele se inseria no sistema. Acho que essa mudança, não apenas de atitude, mas prática, de inserir os hospitais no SUS, ela é fundamental e ela tem produzido uma mudança substantiva. Claro que a gente tem tentado introduzir estratégias de comunicação que sejam mais modernas, mais efetivas, e uma coisa em particular tem nos chamado a atenção. Nas pesquisas de satisfação que a gente faz
com os usuários, com os estudantes, com os residentes, com os professores, já se percebe claramente a mudança que foi observada nesses últimos 2 anos. Eu vou te dizer um negócio, Robson, que eu acho que quem está nos acompanhando sabe muito bem. Destruir é a coisa mais fácil do mundo. Em 6 anos, você destrói com muita facilidade, sim, ainda que haja resistência, mas se destrói. Rápido, né? Reconstruir é uma tarefa hercúlea. E mais do que isso, inovar. Eu acho que nesses 2 anos, o Ministério da Educação, o ministro Camilo Santana, com o pé de meia, com o nosso trabalho da EBSER, com as políticas de promoção da igualdade, da equidade, né, nós temos conseguido fazer a diferença. Né, e nós pretendemos, esperamos, né, que isso possa chegar ao alcance de cada cidadão, ou seja, que ele possa reconhecer que a sua vida com o governo do presidente Lula vem mudando de verdade. Sem dúvida. Quero agradecer a participação do presidente Arthur Quioro, presidente da EBSER, no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e eu deixo um momento final para suas despedidas, suas reflexões a todos aquelas que nos acompanham. Não, eu quero agradecer a oportunidade de poder contar um pouco do que é essa empresa estatal, né, a 4ª maior do país, né, somos 65 mil trabalhadores espalhados por todo o território nacional, e dizer que o nosso compromisso é resgatar esse papel que os hospitais universitários, que a universidade pública, que a ciência tem para produzir mais qualidade de vida para a população. Né? E nós hoje aqui temos um compromisso de defender a vida, produzir mais qualidade de vida, defender o SUS, a universidade e a ciência. E eu agradeço a oportunidade de contar isso um pouco para quem nos acompanha. Obrigado, Robson. Obrigado, presidente. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.